Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. O tema da nossa aula de hoje é nomenclatura dos hidroscarbonetos. Como vocês sabem, os hidroscarbonetos são os alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano e os aromáticos. Aqui hoje nós vamos trabalhar apenas com a nomenclatura dos alcano, alceno, alcino, alcadieno e os ciclanos, ok? Então a aula de hoje prestar bem atenção, porque uma das partes mais complicadas que eu acho da química orgânica é quando nós vamos trabalhar com a nomenclatura. E claro que agora vamos trabalhar apenas com a nomenclatura dos hidroscarbonetos. Claro que nós temos também as nomenclaturas para as funções oxigenadas, seja ela o álcool, cetona, ácido carboxílico, aldeído e assim por diante. Tá? Então vamos prestar bem atenção e hoje eu vou trabalhar bem lentamente com vocês. Claro que nós vamos dividir a nossa aula em alguns vídeos por conta disso. Vou trabalhar passo a passo. Sempre esteja com o seu caderno de anotação para sempre estar anotando os pequenos detalhes. Isso faz a diferença. Beleza? Então, antes de iniciar nossa aula, se inscreva no nosso canal. Sempre está recebendo notícia, notificação, vídeos novos. Sempre está ajudando vocês nesse momento difícil que nós estamos passando em nosso país ou até no mundo inteiro. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, nomenclatura segundo a IUPAC. Então, nós vamos seguir hoje a nomenclatura da IUPAC, que é a União da Química Aplicada, por ela que determina a classificação dos nomes, os compostos químicos. Então, a nomenclatura vamos seguir segundo a IUPAC. Claro que nós temos as nomenclaturas usuais, que é de acordo com cada país, com cada região e assim por diante. Beleza? Vamos lá. O nome da substância de cadeias abertas é formada pela união de 3 componentes, cada um deles indicando a característica do composto. Primeiro, o prefixo. O que significa o prefixo? Ele vai indicar o que no nome de um elemento? O prefixo, ele vai indicar o número de carbonos, olha só, o número de carbonos existente na cadeia carbônica. O intermediário, ou também nós chamamos de infixo, ele vai indicar o tipo de ligação que existe entre carbonos. Seja ligação simples, seja ligação dupla, ou até mesmo a ligação tripla. Já o sufixo, ele indica a função que apresenta o composto, ou que pertence ao composto. A função, seja ele o hidrocarboneto, seja ele o álcool, seja ele cetona, assim por diante. Tá? Então nós temos aqui o primeiro. Prefixo indica a quantidade de carbonos na cadeia. Infixo, o tipo de ligação que existe, se é simples, dupla ou tripla. E o sufixo ele vai determinar qual grupo funcional que eu estou trabalhando, ou melhor dizendo, que pertence à molécula. Ok? Então nós vamos dar sequência agora para uma tabela que vocês vão trabalhar, que é a tabela do prefixo, a tabela do infixo e a tabela do sufixo. Olha só, veja resumidamente os componentes básicos da nomenclatura de um composto. Então nós temos aqui, prefixo. O prefixo, novamente, é o que indica o número de carbonos na cadeia. Se você tiver um carbono na cadeia, o prefixo met, 2 carbonos et, prop, but, pent, ex, hepta, oct, nono, dec e um dec. Esses prefixos está indicando a quantidade de carbono existente na cadeia. Beleza? O intermediário ou infixo, ele vai indicar o tipo de ligação que existir na cadeia principal. Se você tiver apenas ligações simples entre carbono, o infixo ele será AN. Uma ligação dupla EN, 2 ligação dupla DIEN e 3 ligação dupla TRIEN. Ok? Já o sufixo, todos os hidroscarbonetos, o sufixo ele é indicado pela terminação O. Se for um álcool, ol, se for um aldeído, AL, se for uma acetona, ona, se for ácido carboxílico, oico. Claro que a aula de hoje ela é nomenclatura dos hidroscarbonetos. Então nós vamos trabalhar apenas com o hidrocarboneto com a terminação U. Em outro momento, quando nós formos trabalhar com as funções oxigenadas, aí sim nós vamos trabalhar com outras terminações. Mas a prioridade hoje é hidrocarboneto. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo. Perdoe minha caligrafia, ok? Nós temos aqui um carbono,
segundo carbono, terceiro carbono, exemplo, 4 carbono. Então, um exemplo igual a esse, o número de carbonos que eu tenho nessa estrutura é igual a 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então, o prefixo que indica 4 carbonos, ela é but. Então, eu tenho um composto contendo 4 carbonos, portanto, seu prefixo ele é but. O tipo de ligação existente entre carbonos. Quais são os tipos de ligações que está existente entre carbonos aqui? Como você pode observar, eu só tenho apenas ligações simples. Por eu ter apenas ligações simples, então o infixo ele será AN. No caso, se eu tivesse uma ligação dupla, o infixo seria EN. E se eu tivesse uma ligação tripla, o infixo seria IN. Como eu só tenho carbono e hidrogênio, então eu termino com a letra O, seja ele o sufixo. Então nós temos aqui, ó, prefixo, quantidade de carbonos, o infixo, tipo de ligação, simples, dupla. Claro que nós temos também as ramificações. O que seria ramificações? São todos os carbonos que se localizem fora da cadeia principal. Um exemplo aqui, ó. Deixa eu só colocar um carbono. Então, eu tenho um carbono aqui. Então, esse carbono está fora da cadeia principal, portanto, ele seria classificado sendo ele um radical. Então, todos os radicais que apresentar um carbono são chamados de metil, radicais com 2 carbonos etil, radical com 3 carbonos propil, 4 carbonos butil. Só que a maioria das vezes os radicais eles são metil e etil. Não quero dizer que não vai aparecer os radicais propil e também os radicais butil. Ok? Então, o mais comum e mais aparece, vamos dizer assim, é o metil, que é um carbono, e o etil com 2 carbonos. Claro que tudo isso que eu acabei de explicar para vocês agora, nessa primeira parte, nós vamos ver na sequência. Então, nós vamos ver todos esses itens na sequência, explicando primeiro o hidrocarboneto alcano, depois o alceno, o alcino, alcadieno, e o ciclano, e depois nós vamos resolver mais alguns exercícios para fixar melhor o conteúdo. Ok? Próximo item agora, eu vou explicar para vocês alguns exemplos. Olha só, lembra? Sempre tem que memorizar, não vou dizer memorizar, mas sim aprender a tabelinha de prefixo. Todos os prefixos, melhor dizendo, 2 carbonos, prefixo et. Não se lembra? Vamos voltar, ó. Met, et, prop, but, pent, ex, ep, oct, non, dec, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Vamos à sequência. 2 carbonos na estrutura, prefixo et. Apenas ligação simples, AN, como eu tinha dito. 2 carbonos et, ligação simples, AN. 2 carbonos et, ligações simples, AN. Mas aí você deve perguntar, mas aqui não tem uma ligação dupla? Sim, tem uma ligação dupla. Aí eu te faço a seguinte pergunta: essa ligação dupla, ela está sendo feita entre carbonos? A resposta tem que ser não. Se a resposta é não, então eu não considero ela sendo infixo. Só considero o infixo quando as ligações dupla ou tripla ela é feita entre carbonos. Ok? Anota esse item aí. Aqui um exemplo, eu tenho 3 carbonos, prefixo prop, ligações simples AN, 3 carbonos prop, ligações simples AN. Sempre volta na tabelinha de prefixo, ok? E lembrando, ligação simples, dupla e tripla. Como são todos hidrocarbonetos, que nós vamos trabalhar agora, terminação U. Aí você deve me perguntar, mas aqui não terminou com U, terminou com OL. Porque indica um álcool, um aldeído, aqui indica uma acetona. Acetona é nome comercial, cetona indica o grupo funcional, tá, pessoal? Então nós temos aqui o ácido carboxílico, mas a prioridade hoje é apenas os hidrocarbonetos, ok?
Então vamos começar então pelos hidroscarbonetos. O primeiro hidrocarboneto ele se chama alcano. São hidroscarbonetos alifáticos saturados, hidrocarbonetos alifáticos saturados, que indica ligação simples, né, que apresenta cadeias com ligações simples. Olha só, vamos observar essa estrutura. Eu tenho aqui, ó, são as mesmas estruturas, só que nós temos aqui na fórmula estrutural e na fórmula condensada, melhor dizendo, ou molecular. Ok? Então eu tenho aqui, ó, um carbono, segundo carbono, terceiro carbono. Qual que seria o nome desse composto? Olha só, nessa molécula eu tenho 3 carbonos. O prefixo de 3 carbonos na tabela, que eu passei para vocês, ele é próprio. Qual tipo de ligação que existe entre carbonos? Ah, existe ligações simples. Então, o termo intermediário ele será AN. Como eu só tenho carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. E todos os hidrocarbonetos terminam com a letra O. Juntando agora os 3 termos, próprio mais AN mais O, eu vou ter o nome do composto, sendo ele propano. Então, é um exemplo de uma nomenclatura de hidrocarboneto, sendo ele o alcano. 3 carbonos, próprio. Ligações simples, AN. Como eu só tenho carbono e hidrogênio, O. Vamos ver se a gente consegue fazer um outro exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um carbono, segundo carbono, terceiro carbono, vou colocar aqui o quarto carbono. Então, número de carbonos aqui dentro que eu tenho, ele é 4. 4 carbonos. Prefixo para 4, but. Qual tipo de ligação que existe entre carbonos? Ligações simples. Então, ligações simples, ele termina com AN. Então, nós temos aqui AN. Como eu só tenho carbono e hidrogênio, professor, mas eu não estou vendo hidrogênio, ele é facultativo a presença dele, ou ele aparece ou não. Então, como eu só tenho carbono e hidrogênio, hidrocarboneto terminado com a letra U. Nome do composto, gás butano. Nome do composto, ele, segundo a nomenclatura IUPAC, é o butano, caracterizado como um gás também. Okay? Então, nós temos aqui um composto hidrocarboneto. Para vocês aqui os 4 carbonos. Então, eu tenho aqui o primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto. O número de carbonos na estrutura é igual a 4. Prefixo, but. Ligações simples apenas entre carbonos, infixo, AN. Como eu só tenho hidrocarbono, melhor dizendo, quando eu só tenho carbono e hidrogênio, infixo, sufixo, O. Então, formulando o nome do composto, se chama butano. Ok? Vamos ficar agora para o próximo vídeo, a sequência da nossa aula, trazendo agora o alceno, alcadieno e o alcino, com a resolução de algumas questões. Beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo. E um forte abraço.